Carlos Antônio de Castro Lopes, Evandro José Clóvis, João Fernando de Assis Cipriani, Joaquim Benedito de Almeida, presente. Marcos Martins, Otávio Júlio Gonçalves Filho presente, Pedro Adélio Viana, presente. Renato Augusto Alves Ribeiro e Rita Edith de Oliveira Fernandes. Solicito que os vereadores se coloquem de pé. Havendo o número legal, declaro aberta a sessão. Solicito ao secretário que faça a leitura dos pareceres das comissões permanentes e das emendas. Comissão de Legislação, Justiça e Redação. Parecer número 042/2013. Relatório. De autoria do excelentíssimo senhor prefeito municipal, foi protocolado no dia 25 de setembro de 2013 a proposição de lei número 46/2013, que dispõe sobre a inclusão de ação governamental no anexo de metas fiscais e prioridades da Lei número 1151, de 4 de setembro de 2012, que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias. Possibilita a inclusão no anexo de metas e prioridades para viabilizar a construção de quadra para a Escola Municipal Marieta de Miranda Couto. Vem preliminarmente a esta comissão para receber conta os aspectos de juridicidade, constitucionalidade, legalidade, nos termos do artigo 43 do Regimento Interno. Fundamentação. A proposição em exame tem por objetivo alterar o anexo de metas e prioridades da Lei número 1151, de 4 de setembro de 2012, incluindo no anexo de metas e prioridades para viabilizar a construção de quadra para a Escola Municipal Marieta Miranda Couto. Nos termos da proposição, ficará incluído o programa 008, Gestão de Investimento em Saúde. Ação 012/2007, Construção de quadra de esporte da Escola Marieta Miranda Couto. Cumpre ressaltar que a alteração proposta atende aos ditames constitucionais e legais. O relator desta comissão, quanto aos aspectos a que compete examinar, apresentou seu voto favorável à aprovação em primeira votação da proposição de lei 46/2013, sendo acompanhado pelo presidente. Conclusão. Em face do exposto, opinamos pela aprovação da proposição de lei número 45/2013. Sala das Comissões, 2 de outubro de 2013. Presidente Otávio Júlio Gonçalves Filho, relatora Rita Edith de Oliveira Fernandes. As coisas com certeza. É 45 e 46. Emenda número 001, a proposição de lei 46/2013. Desse ao artigo 1º a seguinte redação. Artigo 1º. Fica incluído no anexo de metas e prioridades na lei número 1151, de 4 de setembro de 2012, que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para o exercício financeiro de 2013 e da outras providências, no programa Viva Educação, a seguinte ação governamental. Programa 012, Viva Educação. Ação, descrição, produto, unidade e medida. 012/2007. Construção de quadra de esporte da Escola Marieta Miranda Couto. Terreno construído. Sala das Reuniões, 10 de outubro de 2013. Comissão de Finanças, Orçamento e Tomada de Contas. Presidente João Fernando de Assis Cipriani. Relator Marcos Martins. Secretário Evandro José Clóvis.
Justificação. A emenda apresenta visa alterar o programa Gestão de Investimento em Saúde, considerando que a ação a ser criada estará vinculada à unidade 05, Serviço de Educação. Comissão de Finanças, Orçamento e Tomada de Contas. Parecer número 039/2013. Relatório. Cuida da análise na proposição de lei número 46/2013, que dispõe sobre a inclusão da ação governamental no anexo de metas e prioridades na Lei 1151, de 4 de setembro de 2012, que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias. A proposição de lei número 46/2013 foi distribuída à Comissão de Legislação e Justiça e Redação, que concluiu pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade da matéria, opinando por sua aprovação na forma proposta. Em seguida veio a proposição a esta comissão para receber parecer nos termos do artigo 44 do Regimento Interno. Fundamentação. A proposição de lei 46/2013, de acordo com a Comissão de Legislação, Justiça e Redação, encontra-se em consonância com os dispositivos legais pertinentes. Sendo assim, o relator opinou pela aprovação da matéria, sendo acompanhado pelo presidente. Conclusão. Diante do exposto, opinamos pela aprovação da matéria em primeira votação da proposição de lei 46/2013. Sala das Comissões, 9 de outubro de 2013. Presidente João Fernando de Assis Cipriani, relator Marcos Martins, secretário Evandro José Clóvis. Comissão de Legislação, Justiça e Redação. Parecer 043/2013. Relatório. De autoria do excelentíssimo senhor prefeito municipal, foi protocolado no dia 25 de setembro de 2013 a proposição de lei 47/2013, que dispõe sobre a abertura de crédito adicional e especial às dotações do orçamento do município de Matias Barbosa e da outras providências. Possibilita a adequação no orçamento municipal a fim de inserir crédito às dotações orçamentárias destinadas ao ensino fundamental para viabilizar a construção de quadra para a Escola Municipal Marieta Miranda Couto. Vem preliminarmente a esta comissão para receber quanto aos aspectos de juridicidade, constitucionalidade e legalidade, nos termos do artigo 43 do Regimento Interno. Fundamentação. A proposição em exame tem por objetivo a abertura de crédito especial adicional visando a construção de quadra para a Escola Marieta Miranda Couto. Cumpre ressaltar que a alteração proposta atende aos ditames constitucionais e legais. Contudo, faz-se necessário a apresentação de emenda supressiva ao artigo 3º, considerando que o inciso 1 do artigo 5º da Lei 1186, de 2 de janeiro de 2013, contém até o limite de 30%. Sendo assim, o correto é suplementar a peça orçamentária na sua totalidade. O relator desta comissão, quanto aos aspectos a que compete examinar, apresentou seu voto favorável à aprovação em primeira votação da proposição de lei 46/2013, sendo acompanhado pelo presidente. Conclusão. Em face do exposto, opinamos pela aprovação da proposição de lei 47/2013. Sala das Comissões, 2 de outubro de 2013. Presidente Otávio Júlio Gonçalves Filho, relatora Rita Edith de Oliveira Fernandes. Emenda número 001
a proposição de lei 47/2013. Suprima-se o artigo 3º. Sala das Reuniões, 2 de outubro de 2013. Comissão de Legislação, Justiça e Redação. Presidente Otávio Júlio Gonçalves Filho. Relatora Rita Edith de Oliveira Fernandes. Justificação. O artigo 3º da proposição prevê a autorização de suplementar até o limite de 30% de seu montante integral do crédito especial, sendo que, na Lei Orçamentária de 2013, há esta previsão contida no inciso 1 do artigo 5º. Comissão de Finanças, Orçamento e Tomada de Contas. Parecer número 040/2013. Relatório. Cuida da análise na proposição de lei 47/2013, que dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial às dotações do orçamento do município de Matias Barbosa e da outras providências. A proposição de lei 47/2013 foi distribuída à Comissão de Legislação, Justiça e Redação, que concluiu pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade da matéria, opinando por sua aprovação na forma proposta. Em seguida veio a proposição a esta comissão para receber parecer nos termos do artigo 44 do Regimento Interno. Fundamentação. A proposição de lei número 047/2013, de acordo com a Comissão de Legislação, Justiça e Redação, encontra-se em consonância com os dispositivos legais pertinentes. Sendo assim, o relator opinou pela aprovação da matéria, sendo acompanhado pelo presidente. Conclusão. Diante do exposto, opinamos pela aprovação da matéria em primeira votação da proposição de lei número 047/2013. Sala das Comissões, 9 de outubro de 2013. Presidente João Fernando de Assis Cipriani, relator Marcos Martins, secretário Evandro José Clóvis. Comissão de Legislação e Justiça e Redação. Parecer 041/2013. Relatório. De autoria do excelentíssimo senhor prefeito municipal, foi protocolado no dia 25 de setembro de 2013 a proposição de lei 45/2013, que dispõe sobre a inclusão de ação governamental no plano plurianual de investimento, instituído pela lei número 1040, de 22 de janeiro de 2010. Possibilita acrescentar ação governamental no PPA para viabilizar a construção de quadra para a Escola Municipal Marieta Miranda Couto. Bem, preliminarmente a esta comissão para receber, quanto aos aspectos de juridicidade, constitucionalidade e legalidade nos termos do artigo 43 do Regimento Interno. Fundamentação. A proposição em exame tem por objetivo alterar a Lei 1040, de 22 de janeiro de 2010, acrescentando a ação governamental no PPA para viabilizar a construção de quadra para a Escola Municipal Marieta Miranda Couto. Nos termos da proposição, ficará incluído o programa 012 Viva Educação, ação 012.207, construção de quadra de esporte da Escola Marieta Miranda Couto. Cumpre ressaltar que a alteração proposta atende aos ditames constitucionais e legais. O relator desta comissão, quanto aos aspectos a que compete examinar, apresentou seu voto favorável à aprovação em primeira votação da proposição de lei 45/2013, sendo acompanhado pelo presidente. Conclusão. Em face do exposto,
Opinamos pela aprovação da proposição de lei número 45/2013. Sala das Comissões, 2 de outubro de 2013. Presidente Otávio Júlio Gonçalves Filho, relatora Rita Edith de Oliveira Fernandes. Comissão de Finanças, Orçamento e Tomada de Contas. Parecer número 038/2013. Relatório. Cuida da análise na proposição de lei número 45/2013, que dispõe sobre a inclusão de ação governamental no plano plurianual de investimento, instituído pela Lei 1040, de 22 de janeiro de 2010. A proposição de lei 45/2013 foi distribuída à Comissão de Legislação, Justiça e Redação, que concluiu pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade da matéria, opinando por sua aprovação na forma proposta. Em seguida veio a proposição a esta comissão para receber parecer nos termos do artigo 44 do Regimento Interno. Fundamentação. A proposição de lei 45/2013, de acordo com a Comissão de Legislação, Justiça e Redação, encontra-se em consonância com os dispositivos legais pertinentes. Sendo assim, o relator opinou pela aprovação da matéria, sendo acompanhado pelo presidente. Conclusão. Diante do exposto, opinamos pela aprovação da matéria em primeira votação da proposição de lei 45/2013. Sala das Comissões, 9 de outubro de 2013. Presidente João Fernando de Assis Cipriani, relator Marcos Martins, secretário Evandro José Clóvis. Dando início à ordem do dia, está em discussão a proposição de lei número 45/2013, que dispõe sobre a inclusão de ação governamental no plano plurianual de investimento, instituído pela lei número 1040, de 22 de janeiro de 2010. Está em votação. Quem for a favor permaneça como está, quem for contra se manifeste. Aprovado por unanimidade em primeira votação, sendo encaminhada à Comissão de Legislação, Justiça e Redação para emitir parecer final. Está em discussão a emenda número 1, a proposição de lei número 46/2013, que dispõe sobre a inclusão de ação governamental no anexo de metas e prioridades da Lei 1151, de 4 de setembro de 2012, que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias. Está em votação. Quem for a favor permaneça como está, quem for contra se manifeste. Aprovado por unanimidade. Está em discussão a proposição de lei número 46/2013, que dispõe sobre a inclusão de ação governamental no anexo de metas e prioridades da Lei 1151, de 4 de setembro de 2012, que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias. Está em votação. Quem for a favor permaneça como está, quem for contra se manifeste. Aprovado por unanimidade em primeira votação, sendo encaminhada à Comissão de Legislação, Justiça e Redação para emitir parecer final. Está em discussão a proposição de lei número 47/2013, que dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial às votações do orçamento do município de Matias Barbosa e da outras providências. Está em votação. Quem for a favor permaneça como está, quem for contra se manifeste. Aprovado por unanimidade em primeira votação, sendo encaminhada à Comissão de Legislação, Justiça e Redação para emitir parecer final. Questão de ordem, senhor presidente. A palavra, vereador Otávio Júlio. Solicito que seja colocado em apreciação do plenário a dispensa de interstício das formalidades legais e se convoque nova reunião após esta, a fim de apreciar em segunda e última votação as proposições de lei número 45, 46 e 47, 2013. Está em discussão o pedido de dispensa do interstício das formalidades legais, proposta pelo vereador Otávio Júlio Gonçalves. Está em votação. Quem for a favor permaneça como está, quem for contra se manifeste. Aprovado por unanimidade.
Solicito ao senhor secretário que faça a chamada final dos seus vereadores. Carlos Antônio de Castro Lopes, Evandro José Clóvis, João Fernando de Assis Cipriani, Joaquim Benedito de Almeida, Presente. Marcos Martins, Otávio Júlio Gonçalves Filho presente, Pedro Adélio Viana, Renato Augusto Alves Ribeiro e Rita Edith de Oliveira Fernandes. Agradeço a presença de todos e declaro encerrada a presente reunião. 5 minutinhos. Pedido ao secretário que faça a chamada dos seus vereadores. Por que ele não Carlos Antônio de Castro Lopes, Evandro José Clóvis, João Fernando de Assis Cipriani, Joaquim Benedito de Almeida, Marcos Martins, Otávio Júlio Gonçalves Filho presente, Pedro Adélio Viana, Renato Augusto Alves Ribeiro e Rita Edith de Oliveira Fernandes. Solicito aos vereadores que se coloquem de pé. Pelo número legal, declaro aberta a sessão. Solicito ao secretário que faça a leitura dos pareceres de redação final da Comissão de Legislação, Justiça e Redação e das emendas. João, mas é até bom ter essas coisas igual tem lá. Emenda de redação número 001, a proposição de lei número 46/2013. Dê seu artigo 1º a seguinte redação. Artigo 1º. Fica incluído no anexo de metas e prioridades da Lei 1151, de 4 de setembro de 2012, que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para o exercício financeiro de 2013 e dá outras providências. No programa Viva Educação, a seguinte ação governamental. 012.207, construção de quadra de esporte da Escola Marieta Miranda Couto. Artigo 2º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Sala das Reuniões, 10 de outubro de 2013, Comissão de Legislação, Justiça e Redação. Presidente Otávio Júlio Gonçalves Filho, relatora Rita Edith de Oliveira Fernandes. Justificação. A emenda apresentada visa adequar a redação do artigo 1º à técnica legislativa, tendo em vista que a Lei nº 1151, de 4 de setembro de 2012, dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para o exercício financeiro de 2013 e dá outras providências, e não que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias do presente exercício, bem como a incorporação da emenda número 001. Parecer de redação final, números 42, na proposição de lei 46/2013. Comissão de Legislação, Justiça e Redação. Relatório. De autoria do excelentíssimo senhor prefeito municipal, foi protocolado no dia 25 de setembro de 2013 a proposição de lei número 46/2013, que dispõe sobre a inclusão da ação governamental no anexo de metas e prioridades da Lei 1151, de 4 de setembro de 2012, que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias. Foi encaminhada a referida proposição a esta comissão em plenário no dia 10 de outubro de 2013, a fim de que, segundo a técnica legislativa, seja dada à matéria a forma adequada nos termos do regimento interno. Fundamentação. Ao analisar a proposição aprovada em primeira votação, esta comissão procedeu à avaliação dos enunciados, a propriedade dos termos usados, a coerência articulatória de preceitos e dispositivos, o acerto nas remissões internas e externas, além das formas de conexão com o ordenamento em vigor, segundo a técnica legislativa, promovendo a alteração na emenda no artigo 1º, de acordo com a emenda de redação número 001, de forma a atender a melhor técnica legislativa, assim como a incorporação da emenda número 001. É importante observar que o texto de redação final exprime, além da confirmação da técnica, da alternativa técnica sugerida, também uma opção política do Parlamento, pela forma em que deseja ver promulgada a proposição e, uma vez acatada por este órgão, não poderá mais ser alterada.
A comissão opinou por se dar a proposição de lei número 46/2013, a redação final abaixo. Projeto de lei 46/2013. Dispõe sobre a inclusão de ação governamental no anexo de metas e prioridades da Lei 1151, de 4 de setembro de 2012, que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias, o exercício financeiro de 2013 e da outras providências. O povo do município de Matias Barbosa, por seus representantes, decretou e eu sansoro a seguinte lei. Artigo 1º. Fica incluído no anexo de metas e prioridades da Lei 1151, de 4 de setembro de 2012, que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para o exercício financeiro de 2013 e da outras providências, no programa Viva Educação, a seguinte ação governamental: 012.207, construção de quadra de esporte da Escola Marieta Miranda Couto. Artigo 2º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Sala das Comissões, 10 de outubro de 2013. Presidente Otávio Júlio Gonçalves Filho. Relatora Rita Edith de Oliveira Fernandes. Emenda de redação número 001 à proposição de lei 47/2013. Dê seu artigo 2º a seguinte redação. Artigo 2º. Para atender o que prescreve no artigo 1º, será utilizado como fonte de recurso a anulação de dotações do orçamento do município na forma do parágrafo 1º, inciso 3, do artigo 43 da Lei Federal número 4.320, de 17 de março de 1964. Sala das Reuniões, 10 de outubro de 2013. Comissão de Legislação, Justiça e Redação. Presidente Otávio Júlio Gonçalves Filho. Relatora Rita Edith de Oliveira Fernandes. Justificação. A emenda apresentada visa adequar a redação do artigo 2º à técnica legislativa, assim como os ditames da Lei Federal número 4.320, de 17 de março de 1964, que dispõe no parágrafo 1º, inciso 3 do artigo 43. Artigo 43. A abertura dos créditos suplementares e especiais depende da existência de recursos disponíveis para ocorrer a despesa e será procedida de exposição justificativa. Veto rejeitado 05/2005-64. Os resultantes de anulação parcial ou total de dotações orçamentárias ou créditos adicionais autorizados em lei. Parecer de redação final, número 43, na proposição de lei número 47/2013. Comissão de Legislação, Justiça e Redação. Relatório. De autoria do excelentíssimo senhor prefeito municipal, foi protocolado no dia 25 de setembro de 2013 a proposição de lei número 47/2013, que dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial às dotações do orçamento do município de Matias Barbosa e da outras providências. Foi encaminhada a referida proposição a esta comissão em plenário no dia 10 de outubro de 2013, a fim de que, segundo a técnica legislativa, seja dada a matéria a forma adequada nos termos do regimento interno.
Fundamentação. Ao analisar a proposição aprovada em primeira votação, esta comissão procedeu à avaliação dos enunciados, a propriedade dos termos usados, a coerência articulatória de preceitos e de dispositivos, o acerto nas remissões internas e externas, além das formas de conexão com o ordenamento em vigor. Segundo a técnica legislativa, promovendo a alteração na ementa, de forma a atender a melhor técnica legislativa, bem como a incorporação da emenda de redação número 001. É importante observar que o texto de redação final exprime, além da confirmação da alternativa técnica sugerida, também uma opção do Parlamento, pela forma em que deseja ver promulgada a proposição e, uma vez acatada por este órgão, não poderá mais ser alterada. A comissão opinou por se dar a proposição de lei 47/2013, a redação final abaixo. Projeto de lei número 47/2013 dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial nas dotações do orçamento do município de Matias Barbosa. O povo do município de Matias Barbosa, por seus representantes, decretou e eu sanciono a seguinte lei. Artigo 1º. Artigo 1º. Fica aberto crédito adicional especial no valor de R$ 470 mil nas seguintes dotações do município de Matias Barbosa. Órgão 2. Prefeitura Municipal de Matias Barbosa, unidade 5, Serviço de Educação, subunidade 02, Educação Básica. 12. Educação. 12.361, Ensino Fundamental. 12.361.012, Viva Escola. 12.361.012, 10207, construção de quadra para a Escola Municipal Marieta Miranda Couto. 4.490.51, construção de quadra para a Escola Municipal Marieta Miranda Couto, 470 mil. Total da subunidade 2, 470 mil. Total da unidade 5, 470 mil. Total geral, 470 mil. Artigo 2º. Para atender ao que prescreve o artigo anterior, será utilizada como fonte de recurso a anulação das seguintes dotações do orçamento do município, na forma do parágrafo 1º, inciso 3, do artigo 43 da Lei Federal número 4.320, de 17 de março de 1964. Órgão 2. Prefeitura Municipal de Matias Barbosa, unidade 09, Departamento de Obras e Serviços Públicos, subunidade 00, Departamento de Obras e Serviços Públicos. 15. Urbanismo. 15.451, Infraestrutura Urbana. 15.451.017, Desenvolvimento da Infraestrutura Urbana. 15.451.017.2086, Desenvolvimento das atividades da Divisão de Obras. 3.190.04, Desenvolvimento das atividades de obras, 470 mil. Total da subunidade 00, 470 mil. Total da unidade 09, 470 mil. Total geral, 470 mil. Artigo 3º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Sala das Comissões, 10 de outubro de 2013, presidente Otávio Júlio Gonçalves Filho, relatora Rita Edith de Oliveira Fernandes.
Emenda de redação número 001 à proposição de lei número 45/2013. Desse é o artigo 1º a seguinte redação. Artigo 1º. Fica incluído nos anexos da lei número 1040, de 22 de janeiro de 2010, que dispõe sobre o plano plurianual para o período de 2010-2013, no programa Viva Educação, a seguinte ação governamental. Programa 012, Viva Educação. Sala das Reuniões, 10 de outubro de 2013, Comissão de Legislação, Justiça e Redação. Presidente Otávio Júlio Gonçalves Filho, relatora Rita Edith de Oliveira Fernandes. Justificação. A emenda apresentada visa adequar a redação do artigo 1º à técnica legislativa, tendo em vista que a Lei número 1151, de 4 de setembro de 2012, dispõe sobre o plano plurianual para o período de 2010-2013 e não dispõe sobre o plano plurianual. Parecer de redação final, número 41, na proposição de lei número 45/2013. Comissão de Legislação, Justiça e Redação. Relatório. De autoria do excelentíssimo senhor prefeito municipal, foi protocolado no dia 25 de setembro de 2013 a proposição de lei número 45/2013, que dispõe sobre a inclusão da ação governamental no plano plurianual de investimento instituído pela lei número 1040, de 22 de janeiro de 2010. Foi encaminhada a referida proposição a esta comissão em plenário no dia 10 de outubro de 2013, a fim de que, segundo a técnica legislativa, seja dada a matéria a forma adequada nos termos do regimento interno. Fundamentação. Ao analisar a proposição aprovada em primeira votação, esta comissão procedeu à avaliação dos enunciados, à propriedade dos termos usados, à coerência articulatória de preceitos e dispositivos, o acerto nas remissões internas e externas, além das formas de conexão com o ordenamento em vigor, segundo a técnica legislativa, promovendo alteração na emenda e no artigo 1º, através da emenda 001, de forma a atender a melhor técnica legislativa. É importante observar que o texto de redação final exprime, além da confirmação da alternativa técnica sugerida, também uma opção política do Parlamento, pela forma em que deseja ver promulgada a proposição e, uma vez acatada por este órgão, não poderá mais ser alterada. A comissão opinou por se dar a proposição de lei número 45/2013, a redação final abaixo. Projeto de lei número 45/2013 dispõe sobre a inclusão de ação governamental do plano plurianual instituído pela Lei 1040, de 22 de janeiro de 2010. O povo do município de Matias Barbosa, por seus representantes, decretou e eu sanciono a seguinte lei. Artigo 2º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Sala das Comissões, 10 de outubro de 2013. Presidente Otávio Júlio Gonçalves Filho e relatora Rita Edith de Oliveira Fernandes. A última votação. Aquela emenda da correção foi na sua comissão, que fez a emenda corrigida, tirando a área de saúde e participar de educação. Foi a emenda da comissão. Agora está aparecendo a redação final. Segunda foi feita a correção. Dando início à ordem do dia, está em discussão a emenda de redação número 1, a proposição de lei número 45/2013,
que dispõe sobre a inclusão de ação governamental no Plano Plurianual de Investimento, instituído pela Lei 1040, de 22 de janeiro de 2010. Essa é a emenda proposta para a Comissão de Finanças, onde altera de Departamento de Saúde para Departamento de Educação. Está em votação. Quem for a favor permaneça como está, quem for contra se manifeste. Aprovado por unanimidade. Está em discussão a proposição de lei número 45/2013, que dispõe sobre a inclusão de ação governamental no Plano Plurianual de Investimento, instituído pela Lei 1040, de 22 de janeiro de 2010. Está em votação. Quem for a favor permaneça como está, quem for contra se manifeste. Aprovado por unanimidade em segunda e última votação. Está em discussão a emenda de redação número 1, a proposição de lei número 46/2013, que dispõe sobre a inclusão de ação governamental no anexo de metas e prioridades da lei número 1151, de 4 de setembro de 2012, que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias. Está em votação. Quem for a favor permaneça como está, quem for contra se manifeste. Aprovado por unanimidade. Está em discussão a proposição de lei número 46/2013, que dispõe sobre a inclusão de ação governamental no anexo de metas e prioridades da lei número 1151, de 4 de setembro de 2012, que dispõe sobre diretrizes orçamentárias. Está em votação a proposição de lei. Quem for a favor permaneça como está, quem for contra se manifeste. Aprovado por unanimidade em segunda e última votação. Está em discussão a emenda de redação número 1, a proposição de lei número 47/2013, que dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial às votações do orçamento do município de Matias Barbosa e da outras providências. Está em votação. Quem for a favor permaneça como está. Essa é de 450 mil? Essa é os 470. 470. 470. A construção da... A quadra do bairro da escola. Permite só a partida? Pois não, com palavra, vereador. Obrigado. Eu só queria deixar registrado na casa que, para mim, é uma honra muito grande e agradecer ao prefeito por mais uma obra que está prevista a ser colocada no nosso bairro. Tá? Queria constar em ata. Muito obrigado. Solicito à senhora secretária que faça constar em ata a fala do vereador. Letras garrafais? O projeto 47/2013 é o que abre o crédito suplementar. Está em votação. Quem for a favor permaneça como está, quem for contra se manifeste. Aprovado por unanimidade. Está em discussão a proposição de lei número 47/2013, que dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial às votações do orçamento do município de Matias Barbosa e da outras providências. Está em votação. Quem for a favor permaneça como está, quem for contra se manifeste. Aprovado por unanimidade em segunda e última votação. A coisa fica um pouco... coloca em apreciação, que primeiro a gente coloca a emenda, depois coloca o projeto, porque aí passa, aprovada a emenda, ela passa a incorporar o projeto. Por isso tem aprovação da emenda, em seguida do projeto, da emenda do projeto, que são incluir o PPA, na LDO e o crédito especial. Solicito ao senhor secretário que faça a chamada final dos seus vereadores. Carlos Antônio de Castro Lopes, Evandro José Clóvis, João Fernando de Assis Cipriani, Joaquim Benedito de Almeida, Presente. Marcos Martins, Otávio Júlio Gonçalves Filho presente, Pedro Adélio Viana, Presente. Renato Augusto Alves Ribeiro e Rita de Oliveira Fernandes. Agradeço a presença de todos e declaro encerrada a presente reunião. Uma boa noite a todos. Ô Glória!